Diz assim a palavra do Senhor. Todos acharam agora? Conjuro, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregue a palavra, inste a tempo e fora de tempo, redargue-as, repreende, exorte com toda a longanimidade e doutrina, porque virão tempos em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichões de ouvidos, amontoarão para si doutores conforme a sua própria consciência, e desviarão os ouvidos da verdade e voltarão às fábulas. Mas tu, se sóbrio em tudo, sofre a aflição, faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, Senhor, diante da tua palavra, Senhor, que é viva, que é, Senhor Deus amado, Deus querido, aquela, Senhor, que nos direciona, aquela, Senhor Deus amado, que é infalível. Senhor, nós pedimos nessa noite, manifesta, Senhor, a tua glória neste lugar. Senhor, fala aos corações, Senhor, aquilo que o homem não consegue, porque o homem só conhece o natural, o homem só vai a um determinado ponto. Mas tu és o Deus que conhece mente e coração. Tu és o Deus que conhece cada causa. Tu és o Deus que conhece cada filho. Por isso, meu Senhor, nesta noite, tira toda a distração. Senhor, nesta noite, Senhor, tira, Senhor Deus amado, tudo aquilo que nos afasta, Senhor, de chegar a Ti. E, Senhor, que nós possamos mergulhar através da Sua palavra, Senhor, naquilo que o Senhor deseja para a Tua igreja nesses últimos dias. Porque nós sabemos, Senhor, que as coisas estão se afunilando, e nós sabemos, Senhor Deus amado, que a Tua vinda está próxima. Por isso, Senhor, fala aos nossos corações. Senhor, nos mantém vivos, nos mantém, Senhor Deus amado, vigilantes, Senhor, à Tua volta, para que em tudo nós possamos estar, Senhor, sendo conservados por Ti e sendo guardados contigo na Sua vinda, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Louvado seja Deus. Querido, quando nós olhamos a carta de Timóteo, nós estamos vendo o apóstolo Paulo agora como um pai, né? E aqui nós falamos que hoje é mãe de joelho, filho de terra. Mas pai de joelho, filho de terra. Amém? Pastores de joelho, igreja, amém? Louvado seja Deus. Então nós estamos vendo o apóstolo Paulo aqui. Ele está direcionando alguns conselhos a um jovem chamado Timóteo. Alguém que não era judeu, alguém que era grego, só era judeu por parte de mãe, mas alguém que era grego, porque ele era, louvado seja Deus, ele era grego por parte de pai e sua mãe judia, né? Um judeu por parte de mãe. E aí nós vamos ver que o apóstolo Paulo, ele está agora ensinando, ele está dando agora algumas recomendações a esse jovem que está pronto, que está apto a agora estar tendo uma posição de liderança numa igreja muito complicada, aquela igreja de Éfeso. E ali ele precisava instruir, ali ele precisava dar algumas diretrizes, ali ele precisava preparar esse jovem para os grandes desafios que um chamado requer. Amém? Então ele vai agora escrever essa carta, a primeira carta a Timóteo, ele vai escrever no ano 64, entre 64 e 65 depois de Cristo, e a segunda carta ele vai escrever no ano 67. Tanto a primeira como a segunda carta, o apóstolo Paulo está preso, ele está na prisão em Roma. Mas ele, de longe, ele está agora orientando o seu filho na fé. E a primeira coisa que eu aprendo com o apóstolo Paulo é que mesmo a distância não impede de ele ensinar aquilo que ele precisa ensinar, ou aquilo que ele precisa deixar como referência para alguém que ele tem como uma íntima compaixão e um íntimo amor, porque sabe que a obra de Deus não é fácil. A primeira coisa que eu falo aqui para a igreja é como está o nosso nível de entendimento de legado. Já parou para pensar o que você tem deixado dos seus filhos? O
que você tem deixado para aqueles que estão à sua volta? O que você tem deixado para aqueles que te cercam, aqueles que falam contigo todos os dias? Quais são os legados que você tem depositado, ou até mesmo em alguém que você vê potencial em assumir o ministério? Qual é o tipo de legado? Qual é o tipo de perspectiva, ou qual é o tipo de ensinamento que nós estamos dando para alguém que está nos olhando como uma referência? Será essa igreja no nosso século perdeu as referências? Será essa igreja nos nossos séculos não tem olhado e visto pessoas sérias, homens sóbrios, homens equilibrados para ir adiante ao ministério e cumprir o chamado? Aleluia. Então o apóstolo Paulo, ele sabe que a sua morte, ele sabe que ele está prestes a ser entregado como libação. E o que era libação? Libação era uma oferta onde se colocava sobre aquela oferta perfumes aromáticos, aonde exalava aquele cheiro sobre o animal que iria ser sacrificado, e ali era um sinal de que a morte daquele animal estava iminente. Paulo está falando: estou prestes a ser levado como libação. Ele está falando: já estou praticamente morto, Timóteo. Eu estou prestes a ser, ou a me encontrar com o meu Senhor na glória. E às vezes a gente não prepara ninguém, porque a gente acha que vai viver eternamente nessa terra. Já parou para pensar? Ministério de dança, ministério de louvor. Já parou para deixar legado, deixar pessoas, trabalhar em pessoas, investir em pessoas, deixar que a outra geração avance, deixar que a outra geração ganhe forma, deixar que a outra geração ganhe cara? O apóstolo Paulo está preparando, e ele vai dar alguns ensinamentos. Querido, eu não gosto muito de pregar sem ser contextual, né? Mas dessa vez eu precisei sair um pouco de capítulo em capítulo. Eu vou precisar fazer isso nessa noite, porque são muitos conselhos, muitos ensinamentos que não podem se perder através das Escrituras Sagradas. O primeiro ensinamento que ele vai dar a esse jovem está na primeira carta de Timóteo, no capítulo de número 2, logo no primeiro versículo. Ele vai falar de mestre: pois antes de tudo que se faça deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Querido, um homem de Deus sem oração, ele não é homem de Deus. Um homem de Deus que não ora, um homem de Deus que não tem o hábito, não somente um hábito, mas uma vida. Porque quando nós falamos hábito, o hábito ele é perigoso. Porque tem pessoas que têm o hábito de orar 3 horas, tem pessoas que têm o hábito de orar 6 horas, tem pessoas que têm o hábito de orar 1 hora. Mas, querido, não é o hábito que tem que regrar a sua vida. Aleluia! Mas é a intenção da adoração, da oração, aquele a quem você está derramando as suas bênçãos. Aleluia! Um homem de Deus sem oração, quer dizer, ele pode falar que tem fogo, ele pode falar que é homem de Deus, ele pode fazer tudo, porém sem oração ele não tem discernimento, ele não tem o direcionamento do Senhor. Sem oração ele não consegue enxergar o espiritual, sem oração ele não consegue ver as coisas sobrenaturais. Aleluia, Deus! E ele está falando: olha, o homem de Deus ele precisa ter oração. E quando nós falamos oração, não é simplesmente falar palavras ao Senhor, mas é rasgar a sua vida, os seus sentimentos, aquilo que você muitas das vezes não consegue compreender, mas depositar naquele que tem o poder de trazer a resposta. Não é só te livrar, não é só ouvir a sua oração e te atender, mas entender aquilo que ele quer fazer na sua vida. Porque a oração nos leva a nos comunicar com o Senhor.
Como é que nós vamos compreender o foco? Como é que nós vamos compreender aquilo que Ele quer, se nós não temos uma vida de relacionamento com Ele? Então Ele vai falar, olha, a primeira coisa, ore por todos. Entenda que um homem sem oração, um homem que não consegue interceder por outra pessoa, um homem que não consegue levantar a sua voz e clamar ao Senhor e pedir, se quebrantar diante do Senhor, primeiro é um homem egoísta, segundo é um homem orgulhoso, segundo não compreende que ele é criatura e que o Senhor é o Criador. É através da oração, porque ninguém começa com a oração falando, Senhor, eu sou justo, eu sou bom, Senhor, muito obrigado por tudo. Não, a gente começa assim, Senhor, tem misericórdia. Aleluia! Senhor, eu não mereço, mas o Senhor teve misericórdia na minha vida. Senhor, me mostra onde eu estou errando. O homem que tem oração, ele entende que ele não é perfeito, então ele procura visualizar na sua vida aonde ele está errando, para que ele não venha errar. Então, um dos conselhos que Paulo dá, um dos primeiros, tenha uma vida de oração. Tu és fiel, Deus, tu és santo, aleluia. Quando nós olhamos isso, nós vamos passar para o segundo conselho. Ele vai falar, Timóteo, você é aquele que vai ficar responsável. E como alguém que é responsável por uma obra, precisa compreender que a obra de Deus não é de qualquer maneira, não é para qualquer um, não é de qualquer jeito. Ele vai falar lá no capítulo 3, primeira carta de Timóteo, capítulo 3. Ele vai falar, esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Aleluia! Mas ele vai falar, convém, pois que o bispo seja irrepreensível. Glória a Deus! Quantos querem ministério? Mas quantos querem pagar o preço? As condições para o ministério são essas. Deus lindo! Se alguém deseja, opcional, mas como discernimento de alguém, lá na frente nós vamos falar sobre uma outra característica. Eu posso desejar, mas posso não ser. Amém? Se alguém deseja, primeiro, opcional, se eu quero, as qualificações para ser são essas. Convém que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Glória a Deus, aleluia! Alguém quer? Senhor, és lindo, Deus! Alguém tem buscado essas qualificações? Porque querer ser qualificado, há uma diferença. És Ele santo! está falando, Timóteo, Aleluia! não é de qualquer jeito. Timóteo, eu vejo potencial, eu sei que você tem aprendido desde cedo, mas cuidado, obra de Deus não é por amizade, não é por convergência, não é por achismo, não é por qualquer jeito, não é porque eu acho que está indo, não, obra de Deus é sério. Muitas pessoas se perderam sendo boas pessoas colocadas em posições que não eram para ser colocado. Então ele vai falar, ser só irrepreensível, já é difícil. Marido de uma só mulher, hoje a gente vê. Vigilante, sempre atento, sabe o que é isso? Vigilante está sempre assim, na guarida. Olhando aqui, olhando ali, vê aqui, movimento ali, atento, vigilante, sóbrio, uma pessoa que tem equilíbrio, aleluia, honesto, honestidade. Isso, querido, não é uma coisa difícil para quem é cristão, não, amém? Porque quem é cristão precisa ter esses requisitos. aleluia, Deus.
Amém? Amém. Ele vai falar hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso, não de própria ganância, mas moderado, não contencioso, meu Deus, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda modéstia. E aí ele vai falar, porque se alguém não sabe governar a sua casa, terá cuidado da igreja de Deus. Coisa linda. Aleluia. Amém? Quando nós olhamos isso, nós vamos ver que a qualificação para quem quer os culpados são altíssimos. Mas para nós cristãos não pode ser possível, amém? Aleluia. Porque todo cristão precisa ser honesto, apto para ensinar, hospitaleiro, amém? Então ele vai falar, Timóteo, as qualificações são essas. Terceiro ponto, eu botei segundo aqui porque esse aqui foi, eu não podia deixar de falar isso. Terceiro, que seja piedoso e compreenda o ministério da piedade. Aleluia a Deus. Está lá no terceiro capítulo da primeira carta de Timóteo, no versículo de número 14 ao versículo de número 16, diz assim: escrevo-te estas coisas, esperando ter e ver-te bem depressa, mas se tardar, para que saiba como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e a firmeza da verdade, e sem dúvida alguma, grande é o ministério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima da cruz. Aleluia a Deus. Sabe o que ele está falando para Timóteo? Timóteo, todo aquele que tem um chamado, ele precisa compreender o ministério da piedade. Pastor, que ministério é esse? Ele está falando de uma referência de um ministério de Jesus. Se você quer ser alguém que vai levar o nome do Senhor, o seu ministério precisa ser pautado no ministério de Jesus. O primeiro fato aqui, ele fala, aquele que veio em carne. Meu Deus, um Deus que é cheio de glória, um Deus que precisou dispor da tua glória e humildade. Alguém que se tornou menor e mesmo assim foi maior. Aleluia. Alguém que se tornou menor e mesmo assim foi maior. Mas Deus é bom. Amém. Aprofundo isso, porque quem não compreende isso não pode ensinar ou compreender o que é o Evangelho. Aquele que teve a humildade de vir, de se doar, e aí olha só, vai falar, aquele que, grande ministério, aquele que se manifestou em carne, foi justificado em. Está entendendo isso? Quem entende a obra que carrega, ele não tem problema em se humilhar. Aleluia a Deus. Porque quem justifica é o Espírito do Senhor te justifica. Ele não precisa se vangloriar, ele não precisa achar que é o bambambam, não. Se for necessário se humilhar, se humilhe. Se for necessário descer um pouco, desça. Porque quem vai te justificar é o Espírito. Primeiro, que se o próprio Deus desceu dos céus, se humilhou, quem sou eu
que não posso dar um passo para trás? Quem sou eu que não posso me humilhar um pouco? Quem sou eu que não posso pedir perdão? Quem sou eu que não posso, mesmo certo, falar: olha, eu te perdoo? Ou então: olha, me perdoa. Olha, não foi a minha intenção. Olha, vem cá, me dá um abraço. Olha, não, eu sou contigo. Olha, não desiste. Aí muitas vezes as pessoas pensam que isso é humilhação. Mas aquele que se humilha, Deus, aleluia! Glória a Deus! após você compreender isso e entender que quem justifica é o Espírito, vai entender também que o ministério de Jesus, ele foi visto pelos anjos. Meu Deus, Jesus! Imagina Jesus nascendo num local aonde muitas das vezes se alojavam ou colocavam animais naquele lugar. Mas dentro daquele lugar, a própria palavra de Deus vai dizer que os anjos, Meu Deus! saíram do trono da glória e cantaram para quem Coisa linda, estava né? com A a palavra, né? Já foram pensar nisso? Que mistério é esse? É onde muitas vezes, quando você é humilhado, você olha e contempla os céus abertos. Deus, aleluia! É onde, no momento mais difícil da sua vida, Timóteo, no momento de adversidade, os céus estão abertos. Os anjos estão Meu Deus! ao seu redor. Entenda que o Senhor, existe um Deus do céu olhando para você, Aleluia! E Deus, contemplando aleluia! o seu ministério e falando: fica firme, meu filho. Glória a Deus, aleluia! Mas após visto pelos anjos, vai dizer que ele foi pregado aos gentios. Sabe o que acontece? Muitas pessoas, quando começam a ver a maravilha de Deus, esquecem de entregar a mensagem Meu Deus! àqueles que nunca Ouvido. escutaram. Aleluia! Está falando: Timóteo, compreenda esse ministério, siga ele à risca, e você vai entender que o ministério de Jesus precisa estar impregnado no seu ministério. Aleluia, Deus! Sabe o que acontece? Sabe quando você é pregado a gentil? Sabe quando eu digo pregado, é no sentido de você ser a nossa vida é uma vida de pregação mesmo sem palavras. Não é que você agora vai pregar você, não. Nós pregamos o Evangelho, pregamos Cristo. Mas a nossa vida é uma vida de pregação que exalta e glorifica o nome do Senhor. Amém? Está dando para entender? Amém! Glória a Deus. E ele vai falar também: crido no mundo e recebido acima na glória. Sabe o que ele está falando? Timóteo, muitas pessoas vão olhar para você, assim como olharam para Cristo, creram nele, e a partir do momento que eles creram nele, compreenderam, foram recebidos na glória. Se o seu ministério for o ministério de Cristo, as pessoas vão ver Cristo no seu ministério, Aleluia! vão crer e vão ser recebidos na glória. Amém, Jesus! Aleluia! Louvado seja Deus. Outro conselho que Paulo dá a Timóteo está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, aonde nós até lemos. Só que eu vou ler um pouco antes, no versículo, capítulo 4, primeira carta de Timóteo, capítulo 5, 4, pastor está, capítulo 4, do versículo 11
até o seu final, que é o versículo 16. Diz assim: mando que essas coisas e ensina, ninguém despreze a sua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, com letra minúscula, na fé, na pureza, persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com imposições de mão do presbitério. Aleluia. E ele vai falar: medita essas coisas, ocupa nela, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Versículo 16: tem cuidado de ti, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Aleluia. Primeiro ensinamento, aqui ele está falando: olha, não deixe ninguém te desprezar por causa da tua mocidade. Querido, se Deus te chamou, não tenha medo de exercer o seu ministério. Ah, pastor, mas as pessoas estão falando, as pessoas vão falar, você fazendo ou não fazendo. Verdade. Você acha que se você não fizer, as pessoas não vão falar? Falando, fazendo, vão falar. Não fazendo, vão falar. Mas, querido, a responsabilidade da chamada é sua. Aleluia. Então, ele vai falar sobre uma coisa muito importante. Ele vai falar sobre, no final, ele vai falar: olha, mano, ensina, ninguém te expressa a mocidade, mas, para que não seja desprezado, você precisa ser o quê? O que você precisa ser? Exemplo. Aleluia, Deus. O problema é que hoje vivemos uma época em que os exemplos são muito ruins. Infelizmente, é necessário falar. Estamos vivendo épocas em que os exemplos são muito ruins. E aí vem a desconfiança, e aí vem as acusações, e aí vem a tentativa de te tirar o equilíbrio. Mas será que aquilo que falam de mim é aquilo que eu estou fazendo? Será que o meu exemplo não condiz com aquilo que estão dizendo? Pode colocar, está aparecendo não. Quais são os tipos de exemplo que eu estou dando? Aleluia. Porque não é fácil. Não é fácil estar na frente. Não é fácil. Está cansado. Pastor, mas o senhor ministra, mas o senhor prega, mas eu acho que o senhor tem uma vida de oração. Vocês estão comigo 24 horas? Eu tenho as mesmas dificuldades que qualquer outro irmão que está aqui. No Evangelho de Deus não existe ninguém perfeito. O diferencial é que eu conheço as minhas limitações, coloco na mão do Senhor e procuro melhorar dia após dia. Ele está falando: Timóteo, seu exemplo, persiste. Ele vai falar aqui: seja exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. E ele vai falar: persiste em ler, exorta e ensina até que eu vá. Aniversário da Rebeca segunda-feira?
que vem? Qual era a preocupação de Paulo? Ana Lúcia, É ter alguém Ana Lúcia falou que não. que possa ser um referencial, mesmo quando ele não está lá. Será que nós podemos ver referenciais? Será que nós podemos ver referenciais? Será que realmente estamos deixando legado? Aleluia, Deus. Será que realmente existem pessoas que falam, que olham e veem ali vai um homem? Aí muitas vezes ela passar na perna. Tá? Mas ele vai falar uma coisa importante. Tem cuidado de ti mesmo. E na doutrina ele falou, tem cuidado de alguém? De outra pessoa? Se ela não quer, se não quiser. Ele falou, ó, o evangelho é reconhecimento. O evangelho é Aleluias. compreender que não é perfeito, mas buscar a perfeição. Glória a Deus, Jesus. Evangelho é cuidar contigo mesmo. E da doutrina. Porque eu não posso pregar uma coisa que a Bíblia não diz. Eita, aleluia. Eu não posso Glória a fazer Deus. aquilo que eu acho que deve ser feito. É, Jesus. Eu não posso falar aquilo que eu achei ou que eu acho conveniente. Evangelho é doutrina. Aleluia. Evangelho é doutrina. Pastor, mas é doutrina, porque as pessoas confundem doutrina com costume. É duas coisas diferentes. Doutrina bíblica, elas são bases, são fundamentos irrevogáveis. Costume é outra coisa. Roupa, costume. Como eu me visto, dependendo das características, eu tenho que ter consciência de que isso está ferindo ou está induzindo a pessoas a também errar. Meu Deus. Então não é um costume. Eu posso usar terno, posso usar, mas se tiver muito apertado, ele é lícito, mas ele não. Aleluia. Pastor, já estamos falando de costume, sim, mas até nos costumes nós precisamos tomar cuidado. Aleluia, Porque Deus. uma saia ela pode ser super discreta ou ela pode ser super indiscreta. E não deixa de ser saia. Deus lindo. Aleluias. Tu és fiel, Jesus. Ele vai falar, tem cuidado de ti e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvará. Por quê? Por quê? Perseverando nisso te salvará. Pastor, é só levantar a mão, confessar Jesus. Errou. Querido, precisa olhar para dentro de você todos os dias, compreender o que é a doutrina da salvação. Aleluia, Porque eu Deus. não posso confessar Cristo de qualquer maneira, de Aleluia. qualquer jeito. Eu não posso confessar Cristo, meu coração está voltado para a coisa do mundo. Eu não posso confessar Cristo e achar que, tá bom, agora é só ir na igreja todo domingo e tá. Oh glória, Deus sabe, Deus conhece. Deus se conhece mesmo, melhor do que o pastor. Quando fala isso persiste ler, persiste nas doutrinas, entenda o que a Bíblia está falando para você. Aleluia. Entenda o que a Bíblia diz pode, o que a Bíblia diz não pode. Glória. Entenda o que é doutrina, o que é ensinamento, o que eu tenho que botar em prática, o que eu tenho que deixar de fora, o que eu não posso mais fazer. Aleluia, Deus. Ensino. E alguns outros textos vai falar ensina em tempo e fora de tempo. Porque ensinamento ele precisa ser constante todos os dias. Aleluias. No quinto
ele vai dar um outro ensinamento muito profundo. Isso aqui, querido, é de grande valia. Na primeira carta aos Timóteo, capítulo 5, no versículo de número 22. Ele vai dizer assim: a ninguém imponha precipitadamente as mãos, Meu Deus, nem Senhor. participe dos pecados alheios, conserva-te a ti mesmo puro. Deus lindo, aleluia. Irmãos, orar, nós devemos orar em todo tempo, mas o que ele está falando para Timóteo é: Timóteo, discernimento. Tenha discernimento. Não sai apressadamente botando a mão na cabeça dos outros. Não participe de pecados alheios, mas conserva-te puro. Aleluia. Entenda, olhe, analise. Sabe o que ele está falando também? Não consagre de qualquer jeito. Aleluia. Não impõe as mãos. Aqui trabalhou um pouquinho, já está bom. Vou botar a mão. A partir de hoje nem o obreiro vai ser mais. Vai ser, sei lá, eu vou consagrar. Eu fui assim, não vou te falar com toda certeza. Deixa eu só contar um pouco da minha trajetória na Senga. Para quem não conhece, tem muitas pessoas novas aqui. Às vezes olha assim, esse velhinho de quase 50 anos. Esse pastor aqui tem quase 20 anos de Senga. Comecei como qualquer outro, novo convertido, pastor ensinando, ajudando, cantava mal e continuo. Mas sempre gostei de cantar mais do que pregar, se você tem noção. Pastor, que é isso, pastor? Mas Deus não deixa, Deus te diverte. Para falar assim, não é a sua vontade, é minha. Mas se você viver, você vai viver cantando quase o dia inteiro. Dos novos convertidos, queria logo batizar, mas só tinha batismo só em fevereiro ou março, né? Que foi o batismo meu. Aí de 2004, aí 2005 me batizei. Entrei, assim que fui batizado, já fui direto para o jovem, porque antigamente era assim. Antigamente eu não tinha esse negócio, vai pegar quem? É fulano hoje. Eu estou preparado, não tinha isso. Todo mundo que vier para o culto tinha que estar preparado. Hoje, mas eu creio que vai voltar. Tomara que o pastor comece a pegar pelo pé. Chegaram e tem uma oportunidade. Vai lá, não tinha esse negócio de não tinha. Como é que vai falar não, pastor? Ai meu Deus, baixa. Então tinha que ler, tinha que meditar, tinha que entender o que é o Evangelho. E graças a Deus isso me ajudou muito. Ali no grupo jovem, 2 anos liderado, 2 anos liderando. Do jovem, ou melhor, antes do jovem, eu já ajudava no evangelismo. Do evangelismo fiquei 6, 7, 8 anos como líder do evangelismo. Não, menos, 8 anos não, 2004, 2005. Rapaz, não, então foi menos, 4 anos. Rapaz, foi bem menos, 4 anos. 4 anos, até 2009. Isso. Não, porque quando eu entrei, já entrei direto no evangelismo. Quem conhece sabe. E às vezes eu me perco muito em data mesmo. Tem essa noção. Eu já entrei, já fui dos novos convertidos, me batizei, já fui do jovem, dali já fui da liderança do jovem, da liderança do jovem, tanto líder, já era líder do evangelismo. 2009 fui consagrado. Falei, meu Deus, eu não queria ser consagrado, não queria. Porque eu via como era, eu já falei, não, eu gosto de falar com as pessoas na rua, de evangelizar, mas se eu for consagrado, aí eu vou ter que me preparar para essa função. E aí eu pensei, vou ser consagrado a obreiro.
No dia que eu cheguei aqui, foi consagrado, o pastor falou: olha, Marcelo, vem para cá. Eu falei, por que eu estou aqui todo mundo ali? Aí eu não estou entendendo. O pastor me consagrou evangelista, direto. E eu falei: meu Deus, eu nem sei o que é isso. Mas eu já era de evangelista. Eu falei: meu Deus, na minha mente, o pastor errou. Eu vou até falar com o pastor depois, que eu acho que ele errou. Eu acho que ele ia consagrar obreiro. Eu acho que ele ia consagrar talvez a diácono. Eu já comecei a gente tem medo, né? A gente começa. Eu acho que ele vai consagrar a diácono. Eu acho que ele evangelista. Eu falei: meu Deus. E aí, buscando, compreendendo. No outro ano, o pastor que faleceu dali, que era o pastor da minha mãe, aqui na Pedro Rufino. Da Pedro Rufino. Passou Moisés aqui. Ele falou: Varão, tem um recado de Deus para você. Aí eu pensei: não, deve ser porque eu peguei o carrinho com cimento ali, o pastor levei. Deve ser por causa disso, o pastor falou: olha, mas eu vejo Deus te levantando a mais um cargo esse ano. Eu pensei: não, ele falou isso porque ele devia estar assim alegre, eu ajudei ele, né? Peguei, essa parece verdade, essa é verdade. Eu pensei nisso, mas eu fui com aquilo, porque eu fui com aquilo também. Falei: meu Deus, não será? O senhor vai me levantar? Mas o senhor não mostrou nada? O que é isso? Final do ano, o pastor me chamou. O pastor Marcelo, eu vou te consagrar a pastor. Eu falei: meu Deus, o pastor demorou 2004 a 2010, 6 anos. Eu pensei que ia ser consagrado ao obreiro. De um ano para o outro eu já virei pastor. Eu falei: meu Deus, eu falei: pastor, eu me lembro que antes disso, eu ali sentado, eu falei: poxa, não quero ser pastor não, o pastor sofre muito. O pastor riu e eu não entendi. O pastor só riu. No final do ano, fui consagrado pastor. Eu falei: Senhor. Aí vem o questionamento: será que é porque eu sou da família? Senhor, será que é porque eu ajudei o outro pastor lá? Senhor, o que o Senhor viu em mim? Senhor, mas eu nunca corri do chamado. Eu falei, eu sempre achava assim: eu acho que eu não estou preparado, então eu vou me preparar. Aleluia. E a partir do momento que você começa a se preparar, o Senhor começa a mostrar que Ele não erra na sua vida. 2009 até 2015, ficando na Pavuna. 2014, 9, 10, 11, 12. O senhor foi consagrado em 2010 a pastor, em 2009 foi evangelista. Foi para a Pavuna terminou em 2014. 2014 foi um ano depois de Parabi. Fiquei, não, pastoremos lá 5 anos. Não, a gente foi ao mesmo tempo. Ficava lá 5 anos. A gente foi para Morabi. Não, 5 anos. 5 anos na Pavuna. 5 anos. 2010 a 2015. Pastoreando. Porque eu achava que eu não sabia. Então Deus falou: tu não sabe, não? Então vem para cá. Vamos para a prática, eu vou te ensinar. Aprendi muito com a igreja vazia. Hoje não me surpreendo mais. Aprendi muito o que era trabalho de libertação. Aprendi muito o que é você adorar a Deus em meio ao sofrimento. Aprendi muito. Aprendi muito a dor de um pastor quando vê uma ovelha indo embora. Aprendi muito. Até então a gente só vê um membro ir, mas quando é no seu pastorado, parece que é um filho que você está perdendo. E você olha a dor, a tristeza, e hoje a gente compreende a dor dos pastores. Você entende o que é você cuidar de uma pessoa. Você entende que é para você direcionar pessoas.
Você entende o que é você tem que estar apto e pronto para qualquer tipo de obra que o Senhor colocar na sua mão. E aí, a gente vai vendo tantas coisas que o Senhor vai fazendo. E nesses tempos eu estava refletindo, o Senhor foi me dando isso. É porque vai chegando um tempo que a gente vai precisar deixar algum legado. Aleluia, Deus. São experiências que nós precisamos deixar para que vidas possam ser restauradas e compreender que o Senhor é bom. Aqui ele está falando de discernimento. Cuidado na hora de impor as mãos. Entenda primeiro o que está acontecendo com aquela pessoa. Aleluia. Ah, pastor, vem aqui orar por fulano. Só, eu vou te falar de coração. Se Deus não me impulsionar para orar, eu não oro. Deus, aleluia. Quantas pessoas falam, pastor, vem aqui orar para orar você. Deus mostrou orar você. Pastor, isso é soberba? Não. É discernimento. Aleluia. Existem situações que é para orar? Sim. Existem situações que é para direcionar. Aleluia, E a gente Deus. precisa ter esse Aleluia. discernimento. Então Paulo está falando de Timóteo, tem discernimento. Cuidado, não seja precipitado em tudo. Não sai consagrando de qualquer maneira. Existe forma, existe uma maneira, existe jeito. Deus vai falar, é como se ele falasse, calma. Não seja precipitado, é porque o Espírito Santo de Deus, ele vai confirmar dentro do teu coração aquilo que ele quer fazer. Aleluia. E aí, querido, ou melhor, que o sofrimento é uma oportunidade para que nós venhamos visualizar as coisas espirituais. É no meio do sofrimento que você vê uma série de coisas. É no meio do sofrimento que você aprende uma série de situações. Foi falado aqui de Jó, e eu falei, meu Deus, Senhor, por que esse negócio, por que Jó está martelando? E eu ainda vou ministrar um dia falando que agora os meus olhos te veem. Aleluia. É interessante, é que Jó precisou, pastor, mas Jó era justo, temente, desviado do mal, mas você não sabe. Jó fala assim, o que eu mais temia a mim acontecer. Tem gente que tem medo aí, se você tiver medo de alguma coisa vai acontecer. Sabe por quê? Porque o verdadeiro amor lança fora Deus, todo. aleluia. Jó tinha medo de que toda aquela adversidade viesse sobre a vida dele. É por isso que antes de seus filhos pecarem, o que Jó fazia? Corria e medo. Ai meu Deus, guarda meu filho. Tenho medo que aconteça algo como. Cuidado, entrega ele na mão do Senhor, abençoa. Está nas tuas mãos, é teu filho. Ah, não tenho medo de mandar meu filho para a missão, tem medo? E outras pessoas que estão lá precisando? Cuidado com o teu medo. Cuidado, que às vezes Deus quer usar o teu medo para te ensinar e você poder contemplar a presença dele na sua vida. Aleluia. Então ele vai falar, cara, sofre comigo as aflições. Hoje as pessoas, os cristãos não querem mais sofrer. O evangelho é sofrimento, querido. O evangelho que está tudo bem, que tudo é tudo bem, não é o evangelho de Cristo. Pergunta se estava bem para Cristo na cruz. Pergunta se estava bem para Cristo levar, chicotar. Você acha que vai ficar tudo bem para você a vida inteira? É circunstância da vida. O evangelho é isso, ele não ultrapassa as coisas da vida. Ele vai te ensinar no meio da vida. Você está nessa terra? Essa terra tem sofrimento? Você também vai passar por ela. A epidemia não teve aí? Você foi exemplo disso? Mas você não está aqui? Você não aprendeu? Não sabe agora como agir diante dessa situação? O sofrimento é uma oportunidade de aperfeiçoamento. Você passa, nós somos adaptáveis. O ser humano é adaptável, ele consegue adaptar em tudo. O Senhor, ele quer te dar resistência. No terceiro
terceiro não, já foi o sexto, o sétimo. No capítulo 3, ele vai dizer: sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverão homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, inconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor com os bons. Você já leu isso mesmo? Estamos vivendo os últimos tempos mesmo? Isso tudo aqui tem acontecido mesmo? Mas sabe o que ele vai falar? Ele vai falar no versículo 10: tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições, aflições, tais como me aconteceram em Antioquia e Ícone, em Lístra. Quantas perseguições sofri, o Senhor de todos me livrou. Querido, sabe o que o Senhor está mostrando? Através da vida do apóstolo Paulo a Timóteo. Tenha foco, querido. Aleluia. Ah, pastor, está todo mundo desanimado. Deus te chamou para fazer, faça. Aleluia, Deus. Ah, pastor, o senhor é assim, mas se Deus te deu nas suas mãos para fazer, tenha foco e faça. Imagina se Neemias ficasse olhando: ah, essa palavra que o Tobias está falando, né? Uma raposa vai derrubar. Ele tinha foco, ele sabia o que estava fazendo, ele sabia que ele foi chamado para uma grande obra. E sabe o que Deus está falando aqui para Timóteo? Tenha foco. Nos últimos dias vão acontecer? Vão. Vai existir homens, vão existir tempos trabalhosos? Claro que vão. Parece que as horas voam, né? Parece que na obra do Senhor sempre tem coisa para fazer. Eu nunca vi um tempo onde se tem tanta atividade dentro da igreja para fazer. Tempos trabalhosos, porque tem muita atividade. Fora as atividades naturais de um pai de família, de uma mãe de casa, de uma dona de casa. Sabe o que ele está falando? Mas tenha foco. Sabe o que ele está falando? Vão existir pessoas caluniadores, desobedientes, pessoas que não vão querer, pessoas que vão tentar te desmotivar, pessoas que não vão suportar a sua doutrina. Vão existir, esse tempo vai vir, você vai se deparar com essas pessoas. Mas sabe o que acontece com você? Elas podem, você não. Meu Deus, aleluia. Elas podem, mas tu não. É um conselho de um pai para o filho. Ah, pai, mas por que? Porque eles podem? Porque você não é todo mundo. Deus lindo. É um conselho de um pai para o filho. Glória. Se as pessoas querem sair, eu oro para que elas possam ter a oportunidade de voltar. Pastor, o senhor é duro? Não, isso é evangelho. Isso é evangelho. Eu vou orar e eu vou sentir a dor de um pai que perde um filho, mas eu não posso parar. Existem vidas que querem, e muitas das vezes nós perdemos tempo em quem não quer. Maturidade, discernimento, foco. Às vezes é só para te tirar do foco. Já viu que tem uma pessoa que está indo, glória, está fazendo uma palavra, desviou o foco dela da obra, a pessoa se desvia, nunca mais é a mesma pessoa. Timóteo, tu, porém, no versículo 14, permaneça naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem tem aprendido. Aleluia. Esses são os conselhos que o Timóteo recebe. E aí o último conselho está no capítulo 4, para ele terminar. Irmão, perdoa o horário, mas eu... Tá gostoso, pastor.
eu não posso ir embora sem falar. Deus me incomodou muito com essa carta, e como pastor é necessário. No capítulo 4 ele vai dizer: conjuro, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos aos mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregue a palavra, ringe a tempo e fora de tempo, redargua, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, porque virão tempos que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichões ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme a sua própria concupiscência, e desviarão o ouvido da verdade, e voltando às fábulas. Mas tu, se sóbrio em tudo, sofre a aflição, faz a obra de um evangelista e cumpre o teu. Sabe o que ele está falando a Timóteo? Timóteo, que livre. Timóteo, tenha equilíbrio. Sabe por quê? Porque é tempo de pregar a palavra, é tempo de exortar, é tempo de ensinar. Ah, pastor, o pessoal fica chateado. Irmão, quem fica chateado com correção é filho mimado. O filho, quando é filho, ele sofre a correção do pai, ele pode sentir aquele impacto, mas o filho analisa, ele compreende, ele pede perdão e ele aprende a lição. É tempo de pregar a palavra, é tempo de exortar, é tempo de ensinar, é tempo, sabe, que ele tem equilíbrio, mas isso tudo não é com violência, não é com querendo colocar goela abaixo o evangelho. O evangelho não é isso, não. O evangelho é pregar. Fale da palavra, ensine na palavra, tenha doutrina, entenda o que a palavra diz, ensina, exorte. E a responsabilidade de fazer a mudança na vida daqueles que ouvem é do Espírito Santo. E a sua parte, você cumpre o teu ministério e faz a obra. Queridos, coloquem de pé em nome de Jesus. Amados, feche seus olhos. Eu sei que a palavra de Deus, ela nos confronta, e às vezes ela fica remoendo na nossa mente e no nosso coração, porque ela nos confronta de uma forma eficaz. Isso é sinal de que você ainda está vivo. Se você ainda está absorvendo, é sinal de que você não foi ainda cauterizado. Se você compreende que Deus te ama e que é tempo de cumprir o chamado, de cumprir a obra, de cumprir o teu ministério, de seguir em frente, de ter equilíbrio, de fazer a vontade de Deus, você se coloca tudo na mão do Senhor. Querido, eu não vou chamar aqui na frente. Se você quiser, aí é opcional, mas espero que você tenha uma reflexão através de tudo que foi ministrado nessa noite. Eu vou orar em nome de Jesus. Amantíssimo Deus e eterno Pai, Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, mediante da tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz, mediante, Senhor, Deus amado, dos teus ensinamentos que nos mantêm de pé e vivos, Senhor, toma a nossa vida em tuas mãos. Sabemos, Senhor, que não somos perfeitos, Senhor, sabemos, ó Deus, que muitas das vezes nós precisamos melhorar, Senhor, e o Senhor sabe. Pai, nos mostra, Senhor, nos ensina, Senhor, toca, Senhor, no nosso íntimo, no nosso intelecto, Senhor, que nós possamos trazer à nossa memória tudo aquilo, Senhor, que muitas vezes ainda nos impede de ir adiante. Senhor, me coloco diante das tuas mãos, sabendo, Senhor, da responsabilidade dessa palavra, sabendo, Senhor, da responsabilidade, Senhor, de transmitir a tua palavra. Senhor, eu te peço, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, toca na mente, coração, transforma a vida, Senhor, porque essa igreja é tua, porque essas vidas que vieram aqui vieram te conhecer, Pai. E eu te peço que o teu Espírito Santo possa, Senhor Deus amado, assim estar nesta hora se revelando a cada coração,
Senhor, entrando em cada petição, transformando cada vida, para que o teu reino cresça e para que o teu nome seja engrandecido nesta nação, nesse mundo, em nome de Jesus. Te agradeço por tudo, pela oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa é a oportunidade de Jesus.